Olá, pessoal! Boa noite! Como vocês estão? Quero dizer, nós estamos aqui na nossa live semanal e hoje a gente vai falar como otimizar a nossa aula de Pilates através da biomecânica. Olha só! Olha, Cesare! Que saudade de você, meu amigo e paciente querido! Como você tá? Sejam bem-vindos todas as pessoas que estão chegando na live. Vou pedir, obviamente, para vocês convidarem aqui os seus amigos neste aviãozinho, asa delta, sei lá, pipa, o que vocês quiserem chamar isso aqui. Convidar os seus amigos que não sabem de biomecânica, desconhecem biomecânica, acham muito difícil biomecânica, acham que nunca vai conseguir aprender biomecânica, né? Fala, Gabizinha, tudo bem com você? Boa noite. Então convide seu amigo hoje, vem assistir a live com a gente, que eu garanto que vocês vão ver que biomecânica não é um bicho de 7 cabeças e o quanto a biomecânica pode ajudar vocês nas suas aulas de Pilates, beleza? Boa noite, Pri, seja bem-vinda. Adra, tô sem óculos, acho que é Adra. Boa noite, lindona. Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Vou pôr aqui meu óculos. E quero convidar vocês, todo mundo que está chegando aqui. Fala, Nice, boa noite, mulher do príncipe, me chama no WhatsApp, hein? Gente, quem ainda não fez a inscrição para o workshop de biomecânica do Pilates, que vai rolar nos dias 18 e 19, com aula ao vivo comigo, 18 e 19 de abril, às 21 horas. Quem não fez a inscrição ainda, está esperando o quê? É gratuito, já? É 100% online e 100% gratuito. Cara, sabe assim, o que eu fico pensando? Por que será que vocês têm tanto medo da biomecânica, né? Por que será que vocês fogem tanto da biomecânica? A biomecânica ela é essencial para o nosso trabalho. Se a gente mexe com o movimento, né? Se a gente mexe, boa noite, P, se a gente mexe com exercícios, né? Se nós somos profissionais do movimento, a gente tem que dominar a biomecânica, tá? Imagina um engenheiro, por exemplo, que vai construir uma ponte. Se ele não dominar a mecânica, ok? Se ele não dominar algumas coisas básicas, essa ponte vai cair, não vai? Mesma coisa é a gente. Mesma coisa somos nós, profissionais do movimento. Se nós não dominarmos a anatomia, tá? Biomecânica, a nossa ponte vai cair. Débora, gratidão. A gente é tudo colega de profissão, sem essa de fã, tá bom? Mas gratidão por todo o carinho. Então, pessoal, vamos entender mais de biomecânica. Vamos acreditar que o movimento se faz através de articulações, músculos, e tudo isso está na biomecânica, certo? Tudo isso está nas teorias de controle motor, né? Tudo isso, boa noite, Adriele, tudo isso está no conhecimento que a gente tem de estudos anteriores, beleza? Então, eu convido vocês nos dias 18 e 19 de abril deste ano para que vocês participem do workshop online de biomecânica do Pilates, que vai rolar sempre às 21 horas de forma gratuita. Onde você se inscreve, para quem não se inscreveu ainda? No link da minha bio. Jana, o que é bio? Bio é quando você vai lá no Instagram, põe lá, Janaína Cintas, abre uma página com todas as minhas postagens. Em cima, você vai ver um negocinho que chama Linktree e tal, que tá numa corzinha diferente, em azul, se eu não me engano. Você clica lá, é o link da bio. Lá tem todas as informações, tá? Para você se inscrever e participar gratuitamente dessa aula que vai ter muito conhecimento, tá? Quem está chegando pela primeira vez nessa live, seja muito bem-vindo. Quem já é velho nessa live, seja muito bem-vindo também. Nossa, Vani Dias, Vani Vision, você não está em nenhuma aula de meditação transcendental oriental, por exemplo, hoje? Aqui devo a honra da sua presença, minha sócia na live, minha outra sócia.
na live, é bom eu falar direito. Boa noite, Yara. Seja bem-vinda. Galera que vai chegando, seja bem-vinda. Ah, acabei de chegar da yoga. Olha só, tá vendo? Acabei de chegar da yoga. Olha, o Harry Potter entrou. Seja bem-vindo, Harry Potter. Andréia, boa noite. Bora lá. Vamos chamar os nossos amigos para entender um pouco mais de biomecânica. Para que a gente não saia por aí falando, fala, lindona. A Cis deve ser a Regina, né? A Cis 258. Bom, pra gente não sair por aí falando besteira e algumas coisas que a gente escuta falar por aí, então olha só, através da biomecânica, através da ciência, a gente consegue explicar muitas coisas e entender que o Pilates é um método maravilhoso, em que a maioria dos exercícios desenvolvidos pelo Joseph são fantásticos, porém, eles também têm contraindicações. Porém, eles também têm a necessidade de ser realizado perante uma avaliação. Boa noite, Sandrinha. Beijo. Boa noite a todo mundo que está entrando na sala. Sejam todos bem-vindos. Como eu sempre digo, puxa a cadeira e senta e faz de conta que vocês estão em casa. Porque, na verdade, vocês estão, né? Então, galera, olha só. Daqui a pouco... Oi, Lília Lobo. Você é nova por aqui, né? Então, olha só. Me falem de onde vocês são, para que eu possa saber aonde a gente está chegando nesse Brasilzão lindo ou fora desse Brasilzão, que sempre tem gente de Portugal, Itália. Bora lá, galera. Carlinha, que saudade de você, Carlinha. Tô indo pro Rio, viu? Niterói na área, Nandali, seja bem-vinda. A Fernanda fala de Maceió, delícia. A Adri fala de São José dos Campos, interior de São Paulo. A Débora do Rio de Janeiro. Boa noite, Raquel. A Luminosidade MT fala de Salvador. Ô, terra linda. Fisionúbia fala da... Ai, meu Deus. Estrela do Sul, Minas Gerais. Lília Loba de Fortaleza, Ceará. A Verônica é de Mogi das Cruzes, aqui do ladinho. A Aline é de Guaratinguetá, interior de São Paulo. Goiânia na área. Vai ter curso em Goiânia, hein? A Bruninha de Lisboa, 1 da madrugada. Essa vai longe. Essa vai longe. A Andréia de São Joaquim das Bicas, Minas Gerais. A Peixinho tá aqui do lado. BH na área. Cataguases, Minas Gerais. A Adriana fala de Rio Claro, Pedreira. João Pessoa, delícia. Petrolina, delícia também. Santos. Minas Gerais, Santo André, São Paulo. Ixi, Maria puxou São Paulo. Jackson, beijo pra você. Ari, beijo, minha lindona. Olha só, gente, bora lá começar então? Porque hoje eu não entrei com tanta... Quando eu vou pra Goiânia, ai, cada pergunta difícil que vocês fazem. Putz, não lembro. Mas me chama no direct que eu falo pra você. Tá bom? Então, bora lá, gente. Eu vou começar a despejar conteúdo aqui pra vocês. E eu vou tirar... Me chama no direct, Adriana, tá? Que a gente conversa. E eu vou começar. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou travar os comentários aqui. Peguem um papel, uma caneta. E quem estuda pelo notebook, eu acho chique demais. Anotem suas dúvidas aí no note. Que no final da live eu abro para dúvidas, tá? E vou respondendo, tá bom? Mas não adianta me mandar agora, porque eu vou bloquear aqui os comentários de vocês para vocês prestarem atenção, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Tanara. Sejam todos bem-vindos que estão presentes na live e bora lá. Olha só, gente, eu acredito que todo mundo que tá aqui nessa live é apaixonada pelo método Pilates, assim como eu. Pilateira, assim, com muito orgulho, tá? Hoje em dia, a gente tem que ter orgulho de algumas questões, né? Tinha uma época que o glamour era ser RPGista. Depois teve uma época que o glamour era você ser osteopata. Enfim. Eu sou pilateira com muito orgulho, tá?
Tem outras formações, tem formações de cadeias, vocês sabem que eu tenho praticamente todas as cadeias que vieram, tenho todas as cadeias que foram ministradas aqui no Brasil e algumas fora do Brasil. Tem formação clássica em Pilates, tem formação contemporânea de Pilates, tá? E sou uma apaixonada pelo método. Só tem uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Vocês já prestaram atenção que o método Pilates, ele é o único método, a única metodologia de exercício físico que não possui teoria? Já prestaram atenção nisso? Que muita gente tenta dizer pra gente, é só praticar, 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 praticar. Mas quem disse isso? Foi o Joseph, né? Joseph deixou muito poucas coisas escritas, na verdade quase nada, né? E o que acontece com o Pilates é que os elders foram brilhantemente levando o método à frente, e depois agora os segundas gerações e os terceiras gerações, e isso virou um telefone sem fio. Cada um que vai passando pelo método, tá? Vai colocando uma pitadinha do que é seu. Porém, Joseph Pilates, né, em seu livro Contrologia, tem uma frase lá que me chama muita atenção. Ele pede que os cientistas do futuro estudem o método dele. O Joseph, vou repetir, pede que os cientistas do futuro estudem a metodologia dele. Certo? Então, olha só, será que Joseph acreditava mesmo que era só praticar? Por que então que ele estava pedindo para que se estudasse o método dele? Né? Então a gente tem que praticar, obviamente, né? Se a gente acredita que uma coisa é boa, e eu acredito que o Pilates é muito bom, é um método excelente, eu pratico ele para mim. Porque eu não quero só aplicar no outro, eu quero esses benefícios também em mim. Praticar faz parte, tá? Agora, como eu disse, FMS, enfim, a musculação, tem lá as séries progressivas, tem os bisets, tem um monte de coisa, tem avaliações específicas, tem protocolos do que deve ser feito ou não ser feito. Vocês já repararam que o método Pilates é o único que não tem teoria? Ou você paga praticamente o valor de um carro para fazer um curso que a galera diz ser superior, tá? Ou você paga muito baratinho para fazer um curso que a galera diz que não vale nada e que peca muito mesmo. Peca muito e eu vou dizer o porquê para vocês, tá? Na verdade, eu acho que existe muito equívoco no Pilates. Aliás, quem sou eu para falar, na fila do pão para falar isso? Mas, quando não tenho papas na língua, bora lá. Façam esse questionamento para vocês. Por que será que no método Pilates não existe uma avaliação específica? Não existe uma diretriz. Se o seu paciente estiver assim, faça isso, né? Esse exercício é para isto, né? O Pilates reforma o corpo inteiro. Concordo, ele reforma o corpo inteiro. Tem aquela frase fantástica do Joseph que ele fala, né? Em 10 sessões você perceberá a diferença, em 20 sessões as pessoas perceberão a diferença em você, em 30 sessões você terá um corpo novo. Mas será que é todo mundo, gente? Vamos pensar, vamos contextualizar. Joseph Pilates desenvolveu o método entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, certo? De lá para cá, ele pouco escreveu, ele não escreveu nada, tá? E o conhecimento foi passado de boca em boca. Esse conhecimento passado de boca em boca, ele é muito perigoso quando ele não tem uma fundamentação teórica como o Pilates não o tem. E o método Pilates é o único método de exercício físico, de novo, que não se refere à biomecânica, ao estudo do movimento, ao controle do movimento. Vocês já perceberam isso? Por que será que Joseph, então, ficava horas dentro da filosofia de vida dele, observando os animais se movimentarem, as crianças se movimentarem? Por que será, então? Será que Joseph não se preocupava com o movimento? Por que isso não foi trazido para a metodologia Pilates? Ficou embutido isso. Tem que praticar, 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 praticar.
E quem disse para essas pessoas que se acham superiores ou não, tá? Que é o correto, é o que eles fazem. Foi o Joseph? Então a gente tem que levantar alguns questionamentos. Eu só aceito o Joseph aqui em pessoa no meu estúdio falando que você está falando é besteira. Eu não autorizo mais ninguém. Eu não autorizo mais ninguém a falar que o que eu digo é besteira. Tá? Somente o Joseph. E ele não tá mais aqui. Então, vale a pena a gente levantar esses questionamentos, ok? Outra questão extremamente importante. No grande boom do Pilates, lá há 20 anos atrás, eu estava abrindo meu consultório, meu estúdio de Pilates. Estava migrando da terapia manual para o Pilates. Hoje eu trabalho com as duas vertentes. Eu gosto de tudo. E nessa época, gente, a gente tinha 8, 10 aulas experimentais por dia. Vocês sabem o que fez o Pilates explodir no Brasil? Foi um show que a Madonna fez aqui no Brasil, que ela apareceu com um corpo espetacular. Isso faz uns 20 anos. Nos anos 90, tá? Então isso faz 30 anos. A partir daí, a Angélica falou que praticava Pilates, enfim, Luísa Brunet falou que fazia Pilates, e aí, bum, explodiu. Pilates como exercício físico, beleza? E Joseph diz em seu livro que o Pilates é um método de exercício físico. Show? Beleza. Aí, o que aconteceu? Essa febre do Pilates passou. Eu garanto, pelo menos numa estatística dentro do meu estúdio de Pilates, dentro do meu espaço de trabalho, eu garanto que a mesma estatística deve ser mais ou menos parecida com o espaço de trabalho de vocês, que de 90% a 100% das pessoas que estão dentro do estúdio de vocês são pessoas com dor. E não pessoas que procuram mais pela prática de um exercício físico. São pessoas que procuram resolver a sua dor. Tá? Nós, aqui no Brasil, somos o 3º país do mundo onde mais se pratica Pilates. Vocês sabiam disso? Vou repetir, nós aqui no Brasil somos o 3º país do mundo onde mais se pratica Pilates. E sabe por quê? Porque o Pilates foi descoberto, ele é tão genial o método, que ele é usado como ferramenta de reabilitação. Graças ao Pilates ter caído no gosto dos médicos e os médicos indicarem os seus pacientes para fazerem Pilates, é que nós estamos entre os 3 países do mundo onde mais se pratica Pilates. Vocês concordam comigo? Eu não tô vendo corações. E vocês sabem que quando eu não vejo corações eu fico brava. O Instagram mudou o jeito de mandar coração. O Instagram mudou o jeito de mandar coração. Vocês se virem, manda coração, senão eu paro de falar. Pode ser foguinho, pode ser um monte de coisa. Ah, mas eu desativei os comentários. Então, pessoal, olha só. Graças aos médicos terem descoberto essa excelente ferramenta de reabilitação, que o Pilates pode ser também, tá? É que eles indicam os seus alunos pra gente, os seus pacientes pra gente. E hoje, dentro dos nossos, vocês percebem que mudou completamente o público de 30 anos pra trás, pra cá? Gente, o Pilates clássico, eu sempre falo, ele é lindo de ser visto. Ele é maravilhoso de ser assistido. Mas, para chegar num nível avançado, intermediário avançado de Pilates clássico, a pessoa tem que ter no mínimo 10 anos de prática diária de Pilates. Prática diária de Pilates. Eu vou perguntar para vocês agora. Será que um paciente que tem dor, aonde quer que seja, ele vai ter essa paciência de praticar todos os dias no Pilates, para até esperar, né, que o exercício físico gere aqueles efeitos que a gente procura num exercício físico, né, para que a dor dele melhore? São essas indagações que eu quero trazer para vocês. E aí o Pilates contemporâneo,
Quando respeitando os princípios do método, ok? Que nem foram desenvolvidos pelo Joseph, mas deixa pra lá, né? Não vou entrar também nessa questão hoje. Respeitando os princípios do método, que para mim o único princípio do método é a contrologia, tá? Para mim, o único princípio do método Pilates é a contrologia. Ter controle sobre todos os músculos e articulações do seu corpo. Para mim, Janaína Sim. Ok? Não quero fazer lavagem cerebral em ninguém. Tô falando a minha opinião. Ok? Então, pessoal, a gente precisa de embasamento teórico para um método que ficou conhecido como um método terapêutico. Tá? A gente está falando de um método em que coloca como seu primeiro exercício necessário de ser realizado todo dia o The 100. Coloca como necessário ser realizado todo dia o The 100. Faz The 100 no seu paciente que está com um nervo mediano inflamado, né? Que está com uma neuralgia do nervo mediano, que está com uma cervicalgia. Faz para ver se ele volta. Com uma lombalgia. Tenta fazer. É muito lindo a gente ver uma aula de Pilates clássico. É linda a essência do método. Mas eu confesso para vocês que a minha experiência do método não é pequena, é grande. E que eu só vejo atletas e bailarinos conseguindo realizar o método de forma avançada. E, claro, obviamente, as pessoas que vivem a filosofia do método Pilates. Ok? Eu, sinceramente, eu amo Pilates. Faço Pilates. Faço. Mas não pratico todos os dias. Eu não consigo praticar todos os dias. Tá? Por quê? Porque eu tenho que estudar, eu tenho minhas tarefas de vida diária, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que fazer 1000 coisas. Certo? Então eu não consigo praticar todos os dias. Mas eu pratico sempre que eu consigo. Eu amo Pilates. Só que a gente tem que pensar que, além de praticar o Pilates, a gente tem que conhecer os movimentos do Pilates. A gente tem que estudar as disfunções. A gente tem que estudar a biomecânica. A gente tem que pôr teoria no método, gente. Para que a gente possa compreender. Pilates é o único método que é assim. É porque é. Porque alguém que se acha superior a você disse que é assim. Tá? Então não deixem ninguém dar pitaco no Pilates de vocês. Eu tenho certeza que nem no Pilates, nem em nenhum método que vocês desenvolvam no trabalho de vocês. Porque só quem conhece o aluno de vocês é vocês. Beleza? Então, dito isso, bora lá. Olha só. Vamos falar um pouquinho de biomecânica, tá? E aí, eu vou puxar minha lousinha aqui. Galera, eu quero falar tudo isso pra vocês, porque eu, nos dias 18 e 19 de abril, tá? Vou ministrar para vocês de forma gratuita e online o workshop de biomecânica do Pilates. Quem não fez sua inscrição ainda, o link tá lá na bio. Vem mais aqui comigo, beleza? Chega lá. Primeira coisa que qualquer instrutor de Pilates tem que conhecer, tá? Tá invertido, mas eu vou aqui ler para vocês. Que o Pilates é feito de forças diametralmente opostas. O que é isso, Jana? Pelo amor de Deus. Pilates é sempre feito com uma força para frente e outra para trás. Como se alguém quisesse dividir o corpo no meio dos nossos alunos. Ok? E isso a gente vai entender na prática. Tá? Eu tive uma grande mestra de Pilates em Madrid, que foi a Vanessa Romo, com quem eu aprendi muito. E ela costumava dizer que assim, Pilates é 33,3% de força de membros inferior, 33,3% de força no centro corporal e 33,3% de força em cintura escapular e membros superiores e cervical. Ora, Pilates, ele tem uma proporcionalidade de forças que a gente precisa entender. Quando a gente fala de forças, a gente fala de biomecânica, certo? Olha só, segunda e não menos importante
coisa que vocês precisam entender, não é coisa que eu queria falar, mas enfim, vocês precisam entender isso, tá? Para uma boa aula de Pilates. Nenhum exercício de Pilates, ele é simplesmente alongamento ou simplesmente fortalecimento. Então, olha só, muita gente ensina Pilates e ministra a aula de Pilates assim, vamos fazer 10 minutos de alongamento, vamos fazer agora o fortalecimento e vamos fazer agora os 15 minutos finais de alongamento. Pior ainda é aquele que vai e faz massagem no final. Porque Pilates é o único método de fortalecimento, né? Em que alguém inventou em algum determinado momento de colocar relaxamento no final. Alguém aqui vai para musculação e sai sendo relaxado? Alguém aqui vai para o treino funcional e sai sendo relaxado? Alguém aqui vai para o crossfit e sai sendo relaxado? Não, gente, você tem que sair do método ativado. Tá? Isso é um princípio básico de qualquer método. Você quer ativar o corpo, certo? Então, todo exercício do Pilates, do The 100, tá? Até o control balance, enfim, seja qual for, tá? Ele tem que alongar e fortalecer ao mesmo tempo. Claro isto? Então, olha só, Pilates é feito de forças diametralmente opostas, o alongamento e fortalecimento estão presentes em todos os exercícios. Ah, beleza, Jana, eu manjo disso. Quando eu tô fazendo mermaid para um lado, eu sei que tá alongando aqui e tal, e tá fortalecendo também e tal. Não. Tem que alongar e fortalecer os dois lados corporais. Tá? Bom, visto isso, em Pilates a gente não fecha ângulos articulares. Então, quando a gente faz um spine stretch, a gente não diminui o ângulo da articulação coxo-femoral. Em nenhum exercício do Pilates, a gente fecha ângulos. Quando a gente faz mermaid, a gente não fecha esse ângulo, essa angulação aqui da região ilho-costal. Ok? Se alguém ensinou isso para vocês, vamos desfazer essa crença de vocês? Vamos melhorar a assertividade da aula de vocês? Lembrando sempre disso, ó, você tem condição, tá? Independente da sua formação, conhecendo somente a biomecânica, de ministrar uma boa aula e de ser um excelente instrutor de Pilates. Não deixem que ninguém diga o contrário para vocês, tá? Então, quando a gente fala em forças, e quando a gente fala em alongamento, em fortalecimento, quando a gente fala em ângulos, a gente está falando do que, gente? De biomecânica. Concordam comigo? Quando a gente está falando de tudo isso, a gente está falando de biomecânica. Tá? Então, o que a gente tem que dominar para ministrar uma boa aula de Pilates? Biomecânica. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? A gente tem que dominar vetores. A gente tem que dominar ponto fixo do movimento e ponto móvel. A gente tem que dominar pontos de apoio, que é a base, né? Aonde esse corpo está apoiado é a base, tá? A gente tem que dominar isso aqui. Vetores, pontos fixos e pontos móveis e pontos de apoio. Beleza? Então, olha só. Para a gente ser um bom instrutor de Pilates, dependendo do independente do curso que você fez, você tem que dominar forças, alongamento, fortalecimento, ângulos. Quando a gente fala de tudo isso, a gente está falando de biomecânica. Agora, por que você tem que entender isso? Porque aí você vai dominar o movimento.
Você vai entender aonde você tem que pôr os vetores de força. E você vai conseguir fazer tudo isso, ó. Gerar forças diametralmente opostas, realizar alongamento e fortalecimento junto e não fechar ângulos. Por quê? Porque você domina vetores. Porque você domina ponto fixo e ponto móvel do movimento. Porque você domina pontos de apoio, bases do movimento. E aí, você sai do rol daquele instrutor de Pilates, nenhuma crítica, tá? Vocês sabem que eu tô aqui para, eu tenho a formação no contemporâneo, no clássico, tá? Mas a minha indignação é ver essa repartição que existe hoje em dia, como se o método fosse dois, um querendo falar que é superior que o outro e vice-versa, tá? Então não permitam que isso aconteça com você. Não permita essa lavagem cerebral ser feita em você. Se você dominar isso aqui, ó, biomecânico, você quebra no meio qualquer instrutor de Pilates que se fala superior a você, ok? Além disso, quem procura a gente é quem tá com dor. Se você dominar a biomecânica, de novo, você vai ser mais assertivo e você não vai ter mais medo de lidar com os alunos com dor. Você vai conhecer através da biomecânica o que é bom para uma articulação, o que não é tão bom para uma articulação, qual músculo de fato está sendo fortalecido naquele exercício, qual músculo de fato está sendo alongado naquele exercício, o que se esperar de tal exercício. Certo, pessoal? Vocês conseguem entender que biomecânica é fundamental em qualquer método de exercício físico? E que no método Pilates é tentado fazer uma lavagem cerebral na gente para que a gente só pratique, ou ainda uma outra vertente que a gente só procure exercícios novos, aumente o nosso repertório e aí sim a gente vai dar uma boa aula de Pilates, tá? Vou dizer para vocês não precisam aumentar o repertório de vocês, tá? Quanto mais vocês aumentarem o repertório de vocês, existe muita coisa boa e muita coisa ruim nas redes sociais. Mais fadados ao insucesso vocês estão. O básico deixado pelo Joseph, bem feito, ele é muito eficaz. Tá? Porém, faltam algumas coisas. O método Pilates ele não é perfeito. Falta pliometria, por exemplo. Joseph fazia pliometria. Né? Joseph fazia polichinelo. Mas não foi trazido para dentro do seu conceito. Aí quando faz o treino funcional e coloca um pouco de pliometria, putz, não tá nos 34. Certo? Só você tem condição, se você dominar a biomecânica, de saber o que está acontecendo com o seu aluno ou o seu paciente. E ser assertivo, porque lembra, não é o bailarino que está dentro do seu espaço de trabalho, não é o atleta que está dentro do seu espaço de trabalho, é o aluno com dor, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Olha só. Vem cá comigo. A gente falou de vetores, de ponto fixo e ponto móvel e pontos de apoio. Beleza? Então, olha só. Vamos falar que eu sentei toda errada, né? Nossa! Vou sentar de novo, porque foi muito... Então, olha só. Agora sim, né? Agora sim. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? O controle. Controle não. Inventei exercício agora. O rolar, tá? Rolar é um exercício que eu uso para avaliar, que eu uso para tratar, que eu uso em mim. É um exercício funcional. Quem aqui não precisa fazer um rolar todo dia na hora que vai sair do chão para a posição sentada ou e depois para a posição em pé? Ele é funcional demais esse exercício, ok? Então olha só, o que a gente aprende ou o que a gente vê, por exemplo, no rolar? Primeiro, vocês vão ver muita gente fixando o pé com uma alça aqui, tá? E aí a pessoa sobe. E aí a pessoa sobe
para fazer o roll-up com o pé fixo. Lembra que eu falei de ponto fixo e ponto móvel? O roll-up, ele é um exercício, gente, para ganhar mobilidade na coluna em cadeia flexora, fortalecer os músculos flexores, ok? Na coluna, a gente quer passar de deitado para sentado. Ele não é um exercício de fortalecimento de psoas, ou seja, o ponto fixo do roll-up está nos calcanhares. E se a pessoa não tiver condição de ativar esse ponto fixo nos calcanhares através dos seus isquios tibiais, ele vai precisar usar uma alça no pé. E se ele usar essa alça no pé, ele está transferindo para essa alça o ponto fixo do movimento. E a pessoa vai sair da posição deitado para sentado com a ação do psoas, que também é um flexor de quadril. Mas não é isso que o Pilates quer, que o roll-up quer. Ele quer um rolamento para cima, o próprio nome diz. E esse rolamento para cima é dado pelos músculos flexores. Triangular externo, certo? Toda a faixa abdominal. Agora não psoas. O psoas normalmente ele já é retesado no dia a dia. Claro que não é regra, tá? Às vezes ele precisa ser relaxado sim. Às vezes ele precisa ser fortalecido sim, tá? Mas não para todo aluno. E se o aluno tiver uma dor no psoas, um espasmo no psoas, você vai pôr ali o ponto fixo do movimento? Cuidado, tá? De novo. Então vamos fazer agora. Agora, olha só, lembra que eu falei das bases? Então a gente tem que entender. Seu celular está na frente. Seu celular está na frente. Não tá. Então vocês têm que entender que um roll-up, tá? Eu tenho que ter como ponto de apoio e base para esse exercício, eu tenho que estar sentada nos isquios, ok? Eu tenho que estar com os meus dois calcanhares apoiados no chão. Ou ainda em pés pilates, em V-position, ok? Lembrando sempre, eu gosto de falar isso, V-position é um punho do paciente, tá? Não é aqui, nada disso, é um punho do paciente, ok? E aí, eu trabalho em V-position. Aonde está o meu... Aí, meu ponto de apoio para o exercício, início do exercício. Segundo dedo do pé, sempre vai estar alinhado com a linha média da patela do seu aluno, que sempre vai estar alinhado com a EIAS. Ok? E aí, olha só, se eu trabalho em pé pilates o tempo todo e meu aluno tiver uma tendência a um varo de joelho, será que vai ser interessante? Né? Por isso que a gente tem linhas de ativação. Linha de ativação da linha média, quando a gente aciona adutores, e linha de ativação de glúteo, quando a gente ativa os rotadores externos. Beleza? Então, cuidado. O próprio Joseph dizia que o Pilates não foi desenvolvido para corpos, mas sim os corpos que foram desenvolvidos para o Pilates. Isso faz total diferença. O próprio Joseph dava uma aula para a Romana e uma aula completamente diferente, com adaptações e os mesmos exercícios, porém adaptados para o Ronfletti. Tá? O Joseph estava errado, então? Cuidado com as coisas que vocês consomem e veem por aí. Então, olha só. De novo, o meu ponto fixo do movimento, então minhas bases estão aqui, ok? Eu vou deixar o meu pé em Pilates, V-position, ok? Então, eu vou deitar e, antes de eu deitar, vocês façam em casa comigo, sentem, coloquem os calcanhares no chão, alinhem o segundo dedo do pé com a linha média da patela de vocês e crista ilíaca, EIAS, tá? E aí, cara, vocês vão fazer pressionar um joelho como o outro. Vamos ativar a linha média. Adutores. Por quê? Porque aqui, ó, os adutores vai ser o ponto fixo do movimento. E não a cordinha. Nosso próprio corpo vai gerar o ponto fixo para o movimento.
e os calcanhares estão muito próximos um ao outro, ó. Eu tô fazendo força com os meus calcanhares, ok? E eu tô fazendo força com os meus isquios, tá? Para prender a minha perna no chão, literalmente, ok? Deitei. Lembrando que até quem faz a retirada da cabeça do solo não são os músculos da cervical. Quem faz a retirada do solo da cabeça em até 10 graus de flexão é a articulação atlanto-occipita, tá? Então, até aqui, ó, a gente não tem ativação de abdominal. Se vocês fizerem, vocês vão ver, ó. O abdômen não está ativado. E como eu sei isso? Eu sei isso porque eu sei biomecânica. Por que vocês precisam saber isso? Porque aquele seu paciente que tem dor cervical e você começa simplesmente a ativar a região do abdômen, você sabe que se você tirar só isso aqui, ó, dele da cabeça do chão, você não está ativando os abdominais. Consegue entender a importância da mecânica, de você entender, dominar a biomecânica? Então, bora lá. Então, eu vou fixar, eu peguei o ponto fixo do movimento, olha só, e vou colocar 2 vetores de força na minha perna, tá? Então, eu tenho um vetor de força para o chão, nos calcanhares, um vetor de força juntando os calcanhares e um vetor de força levando as minhas pernas lá para a linha do horizonte. Ok? E aí eu já faço um crescimento. Aí, eu saio, quando meu braço passa a 90 graus, quando os meus membros superiores passam a 90 graus da minha orelha, eu vou subir, sempre fazendo essa força no chão, crescendo para o alto. Percebam que eu não estou fechando isso aqui, ó. Nesse momento, olha só, eu já coloquei um vetor aqui, ó, também. E coloquei um vetor que está empurrando a minha barriga para trás. Imagina que alguém está puxando você para trás, só que você tomou um soco no estômago, tá? Então é isso aqui, gente, ó. E aí a gente volta. E aí olha a importância de ter um ponto fixo no chão para que a gente não faça isso quando for descer. Porque se a gente fizer isso, significa que o psoas está encurtado ou espasmado. Então, olha só. Fixo bem o chão e desço. Ó, mobilizei coluna e o braço vem voltando. Meus pés não saíram do lugar. De novo. Olha só meus pés, gente. Estou fazendo força. Muito bem. Vocês sacaram? Olha só, vamos voltar aqui de novo. No rolar, quais são os vetores de força? 2 vetorizações saindo dos meus braços, uma da minha cabeça, tá? Mais 2 vetores de força apoiando os meus calcanhares no chão, 2 juntando os meus calcanhares e os adutores e também levando os meus pés para a linha do horizonte. É todo mundo que vai fazer assim? Não! Não, se o meu aluno tiver um varo de calcâneo, ele não vai fazer assim. Se o meu aluno tiver um varo de joelho, ele não vai fazer assim. Não é protocolo, tá? O ponto fixo do roll-up, qual que é? Primeiro, o ponto fixo, ele está nos membros inferiores. E quem se move é o tronco. Ok? Se eu colocar uma cordinha, como muita gente fala, um estabilizador ali para o pé não sair do chão, eu deixei de aproveitar, ok? As forças e a energia cinética do meu próprio corpo. Não é isso que o Joseph queria. Beleza? E os pontos de apoio? Os pontos que eu tenho no chão. São os pontos que eu não posso perder o apoio. Se eu souber isso em todos os exercícios, cara, você sabe o que fazer, por exemplo, se um aluno tiver um joelho varo, que você não vai, de novo, ativar, por exemplo,
rotadores externos. Agachamento é bom para todo mundo? É um excelente exercício, mas ele não é bom para todo mundo, né? Se a pessoa tiver uma abertura ilíaca, né? Uma disfunção do ilíaco em abertura, ok? Tiver uma tensão excessiva no glúteo, será que vai ser tão interessante a gente fazer agachamento? É necessário primeiro, antes, a gente desfazer aquela contratura. Mesma coisa aqui. Se eu souber o vetor, ponto fixo e ponto de apoio, eu vou saber tudo que meu aluno está compensando e não realizando para realizar esse exercício. Quer saber mais? Você gostou? Você entendeu isso? Você conseguiu entender a importância desse conhecimento? Então vai lá no link da minha bio assim que acabar essa live, tá? Que agora eu vou responder as dúvidas. E aí se você quiser saber mais, você corre lá no link da minha bio e vai fazer a sua inscrição para o workshop de Biomecânica de Pilates nos dias 18 e 19 de abril, online e gratuito às 21 horas, beleza? Vou abrir aqui para dúvidas agora. Bora lá, deixa eu pôr meu óculos que eu não enxergo, né, gente? Sinto muito em determinado momento da vida, todos vocês vão passar por isso, tá? Não adianta vocês rirem, não. E aí, gente? Dúvidas? Vou tomar meu chá em inglês, que eu sou chique. Dúvidas? Bora lá esclarecer as dúvidas de vocês. Ah, porque eu quis, Lu, tá? Eu posso fazer o in V-position, tá? E aí é pra quem tem o V-position, a gente vai fazer sempre, que é pra quem tem aquela patelinha olhando pra dentro, ok? E aí a gente vai rodar os pés em rotação externa, numa tentativa de corrigir essa patela, ok? Mas eu poderia fazer também em neutro, tá bom? Obrigada pelos comentários. Oi, minha mentoranda linda, Li. Sem dúvidas, tem que fazer esse curso. E se mesmo em V-position a pessoa não conseguir fazer o roll-up? A Isis, a gente vai dicotomizando o movimento, tá? A gente vai observando qual é a dificuldade dela. O que a biomecânica vai dizer? Qual é a principal dificuldade dela? Ela tá subindo com pessoas, ela não tem mobilidade de coluna, ela não tem força em abdômen. Aí sim a gente tem condição de aprimorar o olhar, se a gente tiver o conhecimento, gente, de como funciona a mecânica de um enrolamento no corpo. Que é o princípio básico da gente deitar e acordar no outro dia fazendo um rolamento para sentar na cama. Certo? Quando o paciente não conseguir subir de jeito nenhum, se não perder o pé na cinta, Fabiola, boa. Ativa os vetores. Pé fincado no chão. E dá uma olhadinha no pessoas dele se não tá espasmado. Tá? Dá uma olhadinha no pessoas dele se não tá espasmado, se ele não tá subindo com pessoas. Porque se ele fizer o roll-up subindo com pessoas, você não tá realizando o que o exercício está pedindo. Certo? Gratidão, ele linda. Jana, por que queixa de formigamento das mãos quando iniciamos os exercícios? Ale, muitas vezes a gente esquece de colocar a vetorização na mão, tá? Ó, levar para baixo, tá? Muitas vezes, e aí a pessoa acaba colando o ombro na orelha e acaba comprimindo as estruturas do plexo braquial, do nervo mediano que vai passar ali, tá bom? Gratidão, gratidão a todos os elogios. Tô pensando com qual dúvida fiquei. No joelho varo faz em neutro? A regra é a seguinte, gente. Se eu tenho a patelinha olhando para dentro, eu vou ativar rotadores externos. Se eu tenho a patelinha para fora, eu vou ativar rotadores internos. Linha média, adutores. Jana, podemos colocar uma almofada atrás da lombar para subir? Ale, a gente tem a meia-lua, a gente tem o spine corrector justamente para corrigir esse exercício. Pode. Se você não tiver nenhum desses instrumentos no seu espaço de trabalho, pode sim. Minha fadinha tá aqui. Se tiver hernia umbilical, pode fazer?
não é bom, né? Quem tem hérnia umbilical tem a pressão intraabdominal aumentada e não é bacana fazer nenhum exercício abdominal, tá bom? A biomecânica proporciona entendimento para chegar ao progresso do movimento. É isso aí, Li. É exatamente isso. E se o aluno eleva os pés na subida, deve fazer uma regressão do movimento? Joelmar, tem que entender porque ele está elevando os pés. Normalmente tem a ver com pessoas, tá? Normalmente, como eu disse, não dá para colocar tudo numa caixa. Não entendi como é subindo com pessoas, a internet falhou. Vanessa, imagina que a gente está deitado e a gente vai subir assim, ó. É o pessoas que tá puxando, é aqui embaixo, ó. Você vai subir assim, ok? Como solta o espasmo de pessoas? Jacira, qualquer exercício que leve a um relaxamento, a um alongamento do pessoas, tá? E aí você relaxa o espasmo de pessoas. O Jadson tá aqui falando que show. Bora lá, pessoal. Então é isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Lembrando que as minhas lives são sempre às terças-feiras. É errado pedir para o aluno levantar de lado quando estiver realizando exercícios deitados? Catiúcia, o bebê faz isso quando ele não tem a linha abdominal maturada, os músculos da faixa abdominal maturada, tá? Quando a gente já tem inervação suficiente maturada para a faixa do abdômen, o ideal e o funcional é que a gente suba com os músculos do abdômen, tá bom? Gestante pode fazer roll-up? Não. Tem pacientes que se queixam de muita dor na cervical, então peço para trazer a consciência para o abdômen, mas não adianta. Tem alguma dica para eles para ativar essa consciência? Tem uma dica de ouro para você, Neji, mas não conta para ninguém, vou contar só para você, tá? Quando ele soltar o ar, pede para ele afundar o externo. Por quê? O curso é online, tá? É online. Quando ele afunda o externo, o que a gente faz? Olha só. A gente está alongando, a gente está afastando a origem e inserção do esternocleidomastoideu. E quando a gente faz isso, a gente tira muito da tensão dos músculos da cervical. Por quê? Porque o esternocleidomastoideu ele tem uma vocação também para rotação e inclinação, tá? E os escalemos têm uma vocação inspiratória, na respiração. Beleza? Então a dica de ouro para você é afundar o externo, mas não conta para ninguém. Você disse para ativar rotadores externos para o joelho varo. Não, eu disse quando a patelinha estiver olhando para dentro, porque existe falso varo e verdadeiro varo, tá no BA. Então assim, a gente vai olhar sempre na patela. Quando a patela estiver olhando para dentro, a gente ativa glúteo médio. Quando a patela estiver olhando para fora, independente de ser falso ou verdadeiro, tá? A gente ativa adutores, beleza? Linha média. O que mais? Comprei o curso de biomecânica Pilates há 4 anos, foi a base para o meu sucesso. Gratidão, Jacira, muito bom. Sou maravilhosa, muito obrigada neste caso. Boa noite, gente. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham curtido a live. Terça-feira, às 21 horas, sempre nesse horário, a gente tem live no canal, tá? Não fiquem de fora. Não esqueçam esses 3 preceitos do método Pilates. Forças diametralmente opostas, tá? Não fechar ângulos no Pilates. E qual é o outro que eu já esqueci? E todo exercício é fortalecimento e alongamento. Beleza? Se você dominar isso e dominar a biomecânica, ninguém vai poder falar nada do seu Pilates. Beleza? Então, olha só. Tô com vocês, hein? Vai ficar salva, Vivi? Todas as minhas lives ficam salvas. Eu acho que o conhecimento não tem reserva de mercado e ele tem que ser dissipado. Beleza? E temos também agora, num novo horário, às 11 horas da manhã na sexta-feira, live também. Então, essa sexta-feira, teremos mais uma live às 11 horas da manhã.
Gratidão, gente. Muito obrigada. Não se esqueçam, 18 e 19 de abril, o link tá lá na bio. Espero vocês nos dias 18 e 19 nas nossas aulas presenciais, 100% online e 100% gratuito. Beleza? Um beijo grande e até sexta-feira. Tchau, tchau.